E hoje nós estamos na aula 4 de acultura. Então, se você quiser anotar, nós estamos em acultura, o perigo da religiosidade, parte 4, ok? E nós vamos continuar falando dos fariseus. Então, quem que eram os religiosos da época? Quem era? Os fariseus, os escribas e os saduceus. Lembra disso? Os religiosos da época eram homens que eram o quê? Qual que era a característica maior deles? Eles eram o quê? Hipócritas. O que é hipocrisia? Hipocrisia é quando eu falo para você fazer uma coisa que eu mesmo não faço. Entendeu? Isso é hipocrisia. Hipocrisia é quando eu coloco um peso em você para você fazer várias coisas que eu mesmo não faço. Entendeu? Agora, você não pode denominar um hipócrita quando ele tem falhas. Isso aí é normal. O homem falha, vai errar. Nem tudo que eu vou te ensinar aqui eu vou conseguir viver em alto nível. Ok? Mas a pessoa que ensina você a palavra, ele tem que ser de verdade com Deus, ok? Então, os fariseus, eles eram homens hipócritas, eles viviam de aparência, né? Então, eles eram os religiosos da época, eles queriam imprimir as coisas para as pessoas por meio de regras e por meio de imposição. Vocês lembram disso? Que nós falamos disso? Então eles eram hipócritas, né? Jesus falou assim: olha, vocês fariseus, vocês são como sepulcro caiado, vocês são limpos por fora, mas por dentro vocês são sujos, são podres, né? Quantos homens de Deus estão pregando coisas, estão vivendo por fora de aparência, mas por dentro está cheio de problema? Tem um monte, não tem? Isso é hipocrisia. Ok? Isso é religiosidade. E hoje a gente vai continuar falando dos religiosos da época. Então, quando a gente falar dos fariseus, dos escribas, nós vamos lembrar de religioso ou de religião. Ok? Ok. Então nós lemos na semana passada Mateus e Marcos, nós estendemos ali. Hoje eu quero levar vocês para uma outra carta. Felipe, eu acredito que hoje eu vou usar a King James atualizada, tá bom? Então, nós vamos falar, eu quero que você abra a sua Bíblia. Antes disso, o que você precisa entender? Depois do pecado de Adão, o ser humano, ele sai, depois do pecado de Adão, o homem morre espiritualmente, e ele sai do Éden com 3 características, se você quiser anotar. Todo ser humano, ele é religioso por natureza, ele é místico por natureza, e ele é dominador por natureza. O que é religioso por natureza? A palavra religião, a gente já sabe o conceito, religar-se com Deus no dicionário. Aos olhos de Deus, religião é o homem tentando se achegar a Deus, tocar em Deus da sua maneira. Eu tenho o meu jeito de me relacionar com Deus, a gente já falou disso, lembra? Eu tenho o meu jeito de falar com Deus, eu tenho o meu jeitinho. Só Deus sabe o jeito que eu falo com Ele, e a gente sabe que não é assim. Então o ser humano, ele é religioso por natureza. Então ele quer, por exemplo, a Bíblia fala de Jacó. Quantos lembram de Jacó? Jacó, ele queria tanto conhecer Deus, e aí ele dorme num lugar, e quando ele dorme ele tem uma visão, e ele vê uma porta, na visão que ele tem, na madrugada ele vê a porta, e ele vê anjos subindo e descendo, e sabe o que ele falou? É aqui que é a porta do céu. Por quê? Porque o ser humano, ele é religioso por natureza. Tudo ele quer fazer uma regra, tudo ele quer criar uma regra. Ele é religioso, ele quer criar algo. O ser humano, depois do pecado de Adão, ele é místico por natureza. O que é misticismo, Felipe?
o desejo desenfreado pelo sobrenatural, o desejo exacerbado, exagerado pelo oculto, pelo sobrenatural. O ser humano ele é místico por natureza. Por isso que o diabo pega as pessoas aonde? No ocultismo. Porque se você for no espiritismo, aí você vai estar lá e eles falam lá de Deus também. E aí você não tem discernimento, você cai. E aí eles vão lá e falam assim: olha, aí vem a entidade, né, que você acha que é Deus, que é o diabo. E aí ele fala assim: olha, lembra, eu conheço você, meu filho. Muda até a voz, né? Lembra lá daquela gavetinha que você tem, aquele anel lá que você ganhou. E aí sabe o que você faz? Você é um tonto, você é uma tonta. E aí você fala assim: ai meu Deus, é verdade, ninguém sabe desse anel. Isso é Deus. O diabo sabe que o ser humano é místico, e aí ele te pega na sua ignorância, entendeu? E aí você começa a se aprofundar nisso mais e mais, mais e mais. O ser humano, se a gente estiver falando do Espírito Santo aqui, e aparecer duas pombas e entrar aqui, sabe o que vocês vão fazer? Meu Deus, é um sinal, eu até arrepiei, aleluia. Sabe por quê? Porque você é místico, o ser humano é místico, eu também sou místico, entende? A gente quer o sobrenatural? Claro que quer, mas de uma maneira equilibrada. Deus não trabalha no exagero, entende? Então, o ser humano ele é místico por natureza, ou seja, tudo ele quer espiritualizar. Eu andava com um cara que ele falava assim, passava um carro, aí estava falando assim, vai com fé, aqueles caminhões, ele falava, olha lá Deus falando, cara, Deus está me dando uma palavra agora. Isso é religião, isso é misticismo, isso é loucura. Deus não trabalha assim, entende? À medida que você vai andando com Deus, você vai ficando uma pessoa equilibrada, dentro da razão do Espírito, não na razão da alma, da mente, mas você vive dentro da razão do Espírito, ok? Porque Deus também não é bagunçado, entende? Deus, ele é equilibrado, é importante saber isso. E o ser humano é dominador por natureza. As guerras que nós vimos, por que tem guerra? Porque é uma nação querendo dominar a outra. Vamos tirar a nação? É o homem querendo dominar o outro homem. Não é assim? Quando eu tinha negócio e eu trabalhava com cosméticos, e aí eu comecei a ficar eu era pequenininho e eu comecei a vender, e comecei a fazer um barulho na cidade. E quando eu comecei a vender, o que os grandes fizeram? Começou a coçar, eles fica feliz ou fica bravo? Fica bravo aí. E aí eles vão tentar agora abafar aquele rapazinho que estava indo. O que é isso? Isso é um tipo de domínio, entende? Dentro da igreja, quando eu falo igreja não é quatro paredes, somos nós, o corpo de Cristo. Dentro da igreja também tem um certo domínio. Às vezes as pessoas me ligam e falam assim, pastor, eu posso ir a tal lugar? Lá no culto, eu fui convidado para ir num culto em algum lugar, eu posso ir lá? Ai meu Deus, eu falo assim, coitado, a minha vontade é falar assim, deixa eu te falar, vem aqui filho, deixa eu tirar o gema de você, que você ficou escravizado a vida inteira no Evangelho. Porque eu sou de um tempo em que os pastores não deixavam as pessoas visitarem outros lugares, sabia? Isso não existe, querido. Quando você entende o que é corpo de Cristo não é quatro paredes. Igreja somos nós, são pessoas. Eu costumo dizer que quando você entende o que é igreja, você fica igual a Tim, sem fronteiras. Então você precisa entender que as pessoas se conectam por um propósito. Olha que bonito isso. Se as pessoas se conectam por um propósito, você não precisa brigar com ninguém. Se você falar para mim, Felipe, eu queria ir lá em tal lugar, vai lá, querido. Fica à vontade, está tudo bem. Siga o Espírito. Você vai ouvir eu falar muito isso. Siga o Espírito. A única coisa de quem reúne, está conectado comigo aqui, eu falo é o seguinte: quem anda com quem tem piolho, pega piolho. E hoje, a igreja de Cristo brasileira
está cheia de religiosidade. Cheia de religiosidade. Então, eu explico para a pessoa, porque o meu trabalho como ministro do Evangelho é balizar aqueles que Deus confia na minha mão. Agora, eles são livres, querido, pelo amor de Deus, são livres. As pessoas são livres. Aprenda uma coisa, deixa eu te ensinar algo. Repete comigo. O Evangelho é viver como uma vida de um passarinho. Se você se sentir que você está preso dentro de uma gaiola, você está na religião. Você tem que viver livre. Entende? Homens de Deus que estão na frente, eles servem para te balizar. Só isso. Mas você faz o que você quiser. Dentro, a ideia é que você tenha movimentações dentro do Espírito. Mas você não é obrigado a nada. Ok? É importante saber disso. Vamos lá? Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 9. King James atualizado. Colossenses capítulo 2, versículo 6 a 9. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo no Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ações de graças a Deus. Tende muito cuidado, meus irmãos, para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente a plenitude de Deus. Felipe, mantenha aí depois no 9, no 7 e no 8, que eu vou contextualizar aqui. A carta do apóstolo Paulo em Colossenses, a carta, se você quiser anotar, a carta de Gálatas e Colossenses e Romanos, elas são parecidas. Por quê? Porque a carta aos Colossenses tinha muito judeu e judeu agnóstico. Eles estavam aceitando a Jesus, e eles estavam querendo trazer as tradições judaicas e as tradições do gnosticismo, é assim que fala? Coisas agnósticas, dentro do povo de Deus. E aí começaram a ter conflitos, e os judeus queriam obrigar as pessoas a cumprir as tradições judaicas, porque dentro do judaísmo, dentro da lei de Moisés, na lei do Velho Testamento, vai ter um monte de festa lá. Tinha a festa das primícias, tinha a festa do não sei do que, tinha um monte de festa, e lá você tinha que cumprir um monte de regrinha. Você não podia comer todo tipo de coisa. Se você ler no Velho Testamento, você não podia comer carne de porco, você tinha que comer só um tipo de carne. Tem igrejas por aí que ensinam isso, que enganam. Isso é um engano. Quando você cumpre isso, sabe o que está acontecendo? Você está voltando para viver debaixo da lei. Mas isso aí é um outro tema. Então, o apóstolo Paulo precisou escrever uma carta para eles. Ele estava falando, olha, cuidado agora. Olha o que ele fala: tende muito cuidado, queridos, para que ninguém vos escravize com vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo, e não de Cristo. Deixa eu aproveitar esse gancho, eu quero falar sobre uma coisa. Essa semana, uma pessoa me ligou e falou assim: Felipe, e o Natal? Como é que é o Natal? Vocês vão comemorar o Natal? Vocês vão fazer isso, aquilo? Eu queria entender um pouco mais. E aí eu aproveitei essa adversidade para ter uma grande oportunidade de ajudar
essa pessoa. E agora eu estou tendo a oportunidade de ajudar os nossos internautas. Aqui nós temos um hábito no ministério, como cultura, de ensinar duas coisas. Primeiro, a você não depender de ninguém, a você depender de Jesus. E quando a gente fala para você não depender das pessoas, dos homens de Deus, ninguém está falando para você desonrar os homens de Deus. São duas coisas distintas, você não depender de homens e você desonrar homens de Deus. Ninguém está falando para você desonrar os seus irmãos mais velhos, os seus pais na fé e tudo mais. Mas nós temos como objetivo ensinar você a depender de Deus. Eu não tenho que cuidar de você, eu tenho que equipar você para que quando chegar o dia difícil você saiba viver isso com Deus individual. Porque afinal de contas, dentro do dia da tribulação, só existirá um lugar para você e para Deus. As pessoas não vão participar da sua diversidade. Desculpa, eu adoraria, mas eu não vou. Sabia disso? Porque Felipe não consegue viver para você. Entende? Então no dia da diversidade, nós temos aqui um casal, o Fernando com a Michele. O Fernando, ele pode orar pela esposa dele, mas no dia da diversidade da Michele, é a Michele e Deus. No dia da diversidade do Fernando, é o Fernando e Deus. No dia da diversidade do Felipe, é Felipe e Deus. No dia da diversidade da Thaís, minha esposa, é Thaís e Deus. Entende? Sempre existirá um lugar que caminhará só você e Deus. Por isso que nós precisamos ensinar você a ter equipamentos para você aprender a andar com Deus. Amém? Imagina quando o Felipe estiver em outras terras, quando o André estiver em outras terras e outros ministros estiverem em outros lugares trabalhando e garimpando o reino. Então você vai depender de homens? Ou você vai chorar que nem um bebezinho e passar lá na farmácia, comprar uma chupeta, porque o irmão Felipe não me visita mais. Ele me visitava, agora ele me abandonou. Se você viver assim, você não vai desfrutar de Deus. E a outra coisa, então nós fazemos um recesso todo fim de ano. Então esse ano, dia 21, a gente entra num recesso e a gente volta dia 4, tá? Dia 4 a gente volta. E o dia 21 vai ser o nosso culto de ceia. Eu gostaria que vocês estivessem aqui. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero provocar o seu coração. E eu quero provocar a sua cultura. No quê? Porque a cultura da igreja brasileira está enraizada de tradições dos homens. Olha o que ele falou: ninguém vos escravize com vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas. Como é que é o final do ano? Dia 24, cantata de Natal. Como é que é o dia 31? O culto da virada. Felipe, você é contra isso? Claro que não. Você é contra o Natal? Claro que não. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. O Natal, para quem não sabe, quando nasce a Igreja Católica, ela nasceu através de um cara chamado Constantino. Ele era um imperador romano que perseguia a igreja, mas ele teve uma experiência com Deus. E quando ele teve uma experiência com Deus, isso não significa que ele nasceu de novo. Guarde uma coisa: as experiências não fazem você nascer de novo, ok? Ele teve só uma experiência. E aí então o objetivo de Roma naquele tempo era exercer domínio sobre a terra. E aí então eles estabelecem a igreja, e nasce a igreja católica, apostólica romana. E quando nasce a igreja católica, apostólica romana, Constantino pegou todas as datas comemorativas dos deuses, as datas pagãs dos deuses romanos e dos deuses gregos, porque naquele tempo Roma ocupava a Grécia, e ele colocou tudo isso nas datas da igreja, inclusive o Natal, falando que dia 25 Jesus nasceu. E quem disse que Jesus nasceu dia 25? Não fala na Bíblia isso, não tem exatidão.
disso, ok? Tem estudiosos que falam, pode ser a tal data, pode ser, mas não temos exatidão, não está explícito lá na palavra, ok? E aí, então isso se tornou o quê? Uma tradição dentro do cristianismo, uma tradição muito equivocada, porém com boas intenções. Ela é equivocada porque Jesus não nasceu nessa data, mas ela tem boas intenções, porque eles usam dessa data, os cristãos, para falar de Cristo, amém? E até aí está tudo bem, amém? Existe um viés do Natal muito perigoso, porque dentro do paganismo, mas depois você pesquisa lá se você quiser, eu não quero entrar nessa seara, mas eu preciso dizer para você que o Natal foi criado dentro de uma tradição de homem, e Jesus foi a primeira pessoa quando esteve na terra a rechaçar, nós lemos semana passada, as tradições dos homens. Eu não vou voltar ao que nós lemos semana passada. Lembra que eles falaram para os fariseus? Jesus falou, olha, vocês se preocupam muito mais em praticar as tradições que vocês estabelecem, os mandamentos que vocês criam, do que a palavra de Deus. Lembra que ele falou isso? Então Jesus foi o primeiro a rechaçar a tradição dos homens. E agora o apóstolo Paulo está vindo trazendo uma repreensão para a igreja que ele gerou. Ele está falando, queridos, sai correndo das tradições dos homens. Então, querido, Felipe, você é contra o Natal? Eu não sou contra o Natal. Você quer tirar foto de gorro, você quer enfeitar sua casa, você faz o que você quiser. Eu, Felipe, eu conheço o viés pagão disso. Então, para mim, não acrescenta e nem diminui, ok? Uma vez meu filho falou, papai, a gente não deixa aqui bonito? Eu falei, meu filho, pai e papai não tem muito hábito não, mas se você quiser, um dia eu posso deixar bonito para você, tá tudo bem. Eu não preciso sair na mão com as pessoas e brigar, olha, não, você é livre. O que a gente tem que fazer? Aproveitar dessa data, para quê? Para dar Jesus. Aproveitar dessa data, porque quando a gente fala do Natal, dentro da tradição dos homens, o que a gente está falando? De família reunida, não é? Comendo junto, né? Então é um momento da gente fazer o quê? Ter uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Mas eu não posso pegar o Natal e colocar dentro do Evangelho. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não posso pegar o Natal e enfeitar o ministério de jeito nenhum, porque o Natal é uma tradição dos homens. Jesus está muito acima disso, ok? Vocês entenderam? Eu só estou dando um exemplo porque os religiosos da época, eles queriam que as pessoas cumprissem as tradições dos homens. Você está entendendo? E queriam escravizar as pessoas a fazer isso. Isso é religião, querido. E o dia tal, e o ovinho de Páscoa? Nem preciso falar disso, né? A gente não precisa se prender nisso, queridos. Por quê? Porque nós estamos inseridos dentro de muitas coisas pagãs que você nem sabe. O aniversário foi criado dentro de uma cultura pagã, e pesado, viu? Mas se a gente for ficar vendo tudo isso, a gente também não vai viver. Você está entendendo? O que eu só não posso pegar, Felipe, eu posso comemorar Natal? Fica à vontade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a igreja pegou o Natal e inseriu dentro do Evangelho, e ela não vive sem ela. Não é verdade isso? Todo ano tem o presépio, todo ano tem a cantata. Você é contra a cantata e presépio? Claro que não, meu filho vai participar aí da escola dele, está tudo certo. Só que eu, como um ministro do Evangelho, eu preciso te ensinar a verdade. E o culto da virada? Meu Deus, Felipe, você é contra o culto da virada? Claro que não, eu sou a favor de todo culto a Deus, ok? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo ensinar para vocês?
Felipe, você é contra o culto? Sabe por quê? Porque o ser humano é tão místico que ele faz uma mística com o culto. Dentro da igreja existe uma mística, sabia? Ai, queridos, eu não posso perder o culto da virada, aleluia, meia-noite. Parece que algo vai acontecer, parece que Jesus vai descer. Para do céu, assim, né? Alguma coisa vai acontecer. Não é assim. Não é assim. Guarda uma coisa, aquilo que você não fez no ano inteiro, você acha mesmo que Deus vai fazer na sua vida em um dia? Pelo amor de Deus, gente, vamos crescer. O evangelho é uma vida. A gente espiritualiza as coisas. Não, porque você tem que ir naquele culto da virada. Meu Deus, vai ser no Monte das Oliveiras. Ai, meu Deus, não, segura eu, pai. Ai, e o batismo em Jerusalém, hein? O cara já se batizou aqui no Brasil e vai precisar. Não, vou para Jerusalém. Uma vez falaram para mim assim: você não tem vontade de ir para Jerusalém? Eu não, vou fazer o que lá? Mas eu sei quando a pessoa está falando, ela está querendo, ela quer trazer uma mística. Oh, que isso, cara, estou em Jerusalém, a cidade santa. Querido, eu recebi o Espírito Santo, eu ando com ele todo dia. Você acha que eu vou querer ir para uma terra? Ah, se você tem vontade de ir para você ver as coisas históricas, tá tudo bem, ok. Mas não espiritualiza isso para mim, não, fazendo favor. O meu problema é com você espiritualizar. Ah, e o culto de Natal, aleluia. É tão lindo. O culto da virada, meu Deus. Meu Pai. Eu vou para o culto da virada, o crente. Vou para o culto da virada. Não, tem que pegar a cueca tal, de tal cor. Ele já misturou. Ele já colocou o paganismo, a cueca tem que ser de tal cor. Não, tem que ir de branco, vou de branco. Querido, o ser humano é religioso por natureza. Por favor, Deus enviou a terceira pessoa da Trindade para morar dentro do ser e para andar com você todo dia. Meu Deus, querido, não tem nada de anormal que você possa fazer para você mover Deus. Só existe uma coisa que move Deus a seu favor, e o nome dessa coisa se chama fé. Mais nada. Pode fazer uma escova progressiva, deixar cabelo cacheado, pode dar 3 pulinhos, 4, 10, não vai virar nada. O que vai mudar é a sua vida, é o seu procedimento de fé. Ok? Vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículo 13, do 13 ao 23, vamos lá. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando falar na Bíblia circuncisão, os da circuncisão está falando dos judeus que viviam debaixo da lei, ok? Quando falar incircuncisão, está falando de quem? Dos gentios, ok? Então ele fala aqui, os mortos pelas nossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita da dívida, a lei, que consistia em ordenanças, regras, e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Continua. Vocês estão entendendo que está falando da lei, né? Que Cristo cancelou a lei. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público. Olha o que Jesus fez, triunfando sobre todos eles na cruz. Continua. Portanto, meus irmãos, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, pelo que bebeis, e ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Por que ele está falando isso aqui? Ele está falando referindo aos judeus, entendeu? Os da circuncisão. Então os judeus queriam obrigar eles a comer, a beber. Você não pode comer isso aqui, você não pode beber isso aqui, você tem que guardar o sábado. Tem festa de dia de lua nova. Você está entendendo? Esses rituais são apenas sombras
sombra do que haveria de vir. É o que eu falo para você, que a lei de Moisés era sombra. Lembra que eu falo para muitos aqui? A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Continua. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, juiz contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, Cristo, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido pelos seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Volta agora, o 18. Não aceitais que ninguém seja árbitro contra vós, juiz, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que fala assim: queridos, eu tive uma visão. Toma cuidado com as pessoas que vêm falar que teve visão para você. E não quero dizer que Deus não fale por visão. A gente tem que ser maduro nisso. Todo mundo que chega para mim, eu tive uma visão. Sabe o que eu faço? Pode falar. Eu não me emociono. As pessoas são emocionadas. Às vezes Deus usou você 2, 3, 4 vezes, você acha que toda vez é visão, e não é nada disso. E eu fico lá observando. E a pessoa vem assim, ó: eu tive uma visão, querido. Deus mandou a gente ir para o monte e ficar 10 dias lá. Aí você tem que observar, tem fundamento isso? Não tem. Se não tem fundamento, você vai fazer? Só porque você gosta da pessoa? Porque a Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia. E a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Você quer entender isso? Quem quer entender isso aqui? O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, quando ele fala do espírito do profeta, não está falando necessariamente do profeta, o ofício. Ele está falando assim, o espírito de um homem de Deus e de uma mulher de Deus está sujeito a ele. Eu vou te explicar. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo, ok? Às vezes Deus fala profundamente no seu espírito, e às vezes Deus fala comigo aqui no meu espírito, movendo pela Aninha. E aí quando eu começo a profetizar no Senhor na vida dela, eu começo a falar aleluias, eu venho. Às vezes, quantos já viram já a operação da profecia, do espírito de profecia? Eu oro em língua aqui, e aí eu venho, eis que te diz o Senhor. E aí eu começo a falar as coisas para ela. E à medida que eu vou falando de coisas, vai testificando nela. E ela fala assim, amém. Ela vê que é Deus, confirmando coisas que Deus está falando. Puta, tá Deus puro. Aí em determinado momento eu falo assim, aleluias, mas Deus fala que você tem que usar saia. Deus fala que você tem que usar saia para baixo. Nesse exato momento, para não bater o carro, breca. Esse exato momento, o que está saindo da boca dessa pessoa não é Deus. Sabe o que é? A cultura religiosa que ela conviveu e aprendeu a vida inteira. O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Por isso que é importante você entender o que nós estamos falando aqui. Porque se você for criado debaixo de uma cultura religiosa, você vai trazer palavras tendenciosas daquilo que você aprendeu. Entendeu? Mas o Senhor te diz nessa noite, você precisa ir para o monte, meu filho. Você não tem ido para o monte. E a pessoa nem sabe que o cara está passando tempo a sós com Deus todo dia em casa. Entendeu? Eu já vi muita bagunça disso. Uma vez uma pessoa chegou para mim, aleluia, eu era novinho na fé, congregava em outro lugar. Aleluia, veio um cara de fora, aleluia, uns castelhanos, porque Deus me pegou assim, e me chacoalhou, eu fiquei assim, meu Deus do céu, tanto chacoalho, que eu saí até assim, porque Deus, aí sabe o que esse Deus fez? Vem aqui, vem para cá, minha irmã, aleluia, Deus está falando contigo, e você, como não é estruturado em Deus, você come tudo isso aí. Vem Deus te falando, e a irmãzinha,
O Senhor vai te dar o seu marido. O Senhor vai te... Seu marido, essa mulher estava noiva. Sabe o que essa mulher fez? Por não ter estrutura, ela separou do noivo e casou com outra pessoa. E ferrou a vida dela. Cara, o que nós estamos falando aqui é muito sério. Para com esse negócio de alma. Não coloca o nome de Deus na sua boca à toa. Porque se você der destino errado para as pessoas, você vai prestar conta diante de Deus. Para com esse negócio que Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Não é assim. E eu vi isso várias e várias vezes. Vi muito isso. Eu vi muito isso. Aleluias. Vai para o 20. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais, meus irmãos, ainda a tais ordenanças como se pertencestes a esse sistema de valores? Não mais obedeçais às regras como estas. Continua. Não toques nisso, não proves aquilo, não manuseies aquilo. Todas essas regras... Cara, tudo que é regra sai correndo. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Você volta na tradição dos homens, sabe o que eles vão falar para nós um dia? Vocês não comemoram o Natal? Não tem cantata? Se não é Deus não, é do diabo, hein? E muitos de vocês vão acreditar. Sabe por quê? Porque o ser humano é religioso por natureza. E ao invés de você comer a palavra e não discutir e falar amém, e você mostrar o evangelho de Cristo com a sua vida, amém? Continua. Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria. Lembra que eu falei? Se nesta noite, se você, quando vai conversar com uma autoridade, você coloca a sua melhor roupa, mas quando você vai conversar com Deus, você não coloca a sua melhor roupa. Tem aparência de sabedoria, não é? Deus me revelou, tem aparência de sabedoria. Com sua pretensão, sua pretensa religiosidade e falsa humildade e rígida disciplina, você tem. Gente, eu não posso ler isso, me dá um negócio dentro de mim. Para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Repete comigo aqui uma coisa. Religiosidade é toda prática que não produz vida. Guarda isso no seu coração. Religiosidade é igual obra morta. Eu vou te dar uma noção. Eu colocar terno e gravata, isso muda o meu caráter? Eu ficar de cabelão até aqui, ó, isso muda o meu caráter? Eu ir para o monte, muda o meu caráter? Ô Felipe, mas eu conheço uma pessoa que foi para o monte lá e mudou ela inteira. Ela não foi um monte, cabeção, foi Deus, porque ela foi com o coração para aquele Deus. Está entendendo? Então, tudo aquilo que não produz transformação para você, isso é obra morta. Para com esse negócio. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 10. Gálatas agora tem outro problema, para a gente terminar rapidinho. Gálatas tem outro problema. Qual que é o problema de Gálatas? Paulo gera uma igreja lá, nasce um povo de Deus e começa a se introduzir judeus que se convertem a Jesus. E os judeus começam a querer implantar o judaísmo dentro do cristianismo, está entendendo? Com tradições de homens e com a lei de Moisés. Olha o que Paulo fala, olha como é que ele começa a carta. Vocês acham que eu sou bravo? Vamos ver o que Paulo falou? É na King James não, Felipe, é na RA, por favor.
Gente, eu amo falar disso. Olha como é que ele começa a conversinha com eles. Imagina, eu estou te ensinando um monte de coisa. Se amanhã você vir com religiosidade para cima de mim, aqueles que eu gerei, tá? Se você não me dá o seu coração, eu não vou nunca te tocar. Mas se você me dá, você está pego, porque eu vou te confrontar. Olha o que Paulo fez com os filhos dele na fé. Admira-me que estejais passando tão depressa, queridos, daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Continua. O qual não é outro evangelho, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além daquilo que vos temos pregado, seja anátema. Sabe o que significa isso? Seja maldito. Continua. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eu amo isso. Só para falar para você que eu não trabalho para você. O pastor não me visitou. Eu não trabalho para você. Eu trabalho para Jesus. Tem gente que me liga: Felipe, você vem aqui? Eu nem atendo. E você acha que eu sou ruinzinho, né? É porque Deus fala para mim assim: deixa. Que eu amo de paixão. Ele estava passando um momento difícil da vida dele. Esse cara me ligava todo dia. Deus falava assim: deixa ele. Quem cuida dele sou eu. Deixa ele. Eu estou treinando ele. Nós seguimos o Espírito. Eu não sigo você. Pode ficar bravo. Eu perco o amigo, mas não perco a verdade. Eu perco a amizade, mas não perco a verdade. Até rimou. Então, olha o que Paulo fala. Queridos, me admira que vocês saíram da graça que vocês receberam rapidinho, né? Parece que vocês estão entrando em outro evangelho, que na verdade não existe outro, é um só. Mas eu sei que estão pensando pessoas que estão perturbando vocês e pervertendo a fé de vocês. Ele fala: ainda que um anjo, já viu aquela pessoa? Ou um anjo me visitou, cuidado. Felipe, Deus pode acontecer isso? Pode. Mas cuidado. Eu vou te dar 2 casos aqui para você ficar ligeiro. Vou te dar 2 casos. Existiu uma pessoa que era apaixonado por Deus. E essa pessoa apareceu para ela um anjo e falou assim: estou te dando um novo evangelho, um plus, algo a mais da Bíblia, um novo. E esse cara recebeu desse anjo como se fosse de Deus. Então surgiu os Mormons. Você acha que esse anjo era Deus? Era um anjo do céu? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que aquele que retirar alguma palavra ou acrescentar alguma coisa dentro da profecia, que é a palavra de Deus, seja maldito. A religião, Satanás é perito em jogar religião, querido. A religião é um câncer, porque ele sabe que a religiosidade te afasta da presença de Deus. Existia uma mulher chamada Ellen White. Ela amava Deus. E olhando a história dela, me parece muito o dom de profecia sobre ela. Eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque a gente fica olhando para o dom das pessoas. Olha, é apóstolo, é profeta, é pastor, é mestre. Todos podem se desviar. Fica olhando para o dom e não olha para o fruto, para você ver o que vai acontecer com você. E aí essa mulher me parecia muito uma profeta, a história dela. Ela tinha muita visão. E um dia apareceu um anjo para ela. E o anjo falou para ela: estou te dando um novo evangelho.
Então nasceu a Igreja Adventista do sétimo dia. Vai conversar com o adventista, você não pode tomar café, você não pode comer um monte de coisa, tem uma restrição violenta, além de guardar o sábado. E estudiosos falam que a seita, ela é caracterizada, a seita, quando você... Dá uma Bíblia aí. Tem Bíblia aí alguém? Uma Bíblia. É caracterizado seita quando alguém, ela deixa a palavra de Deus, ela usa a palavra de Deus acrescentado como um livro base. Todo adventista tem um livro base, de Ellen White. Todo mormon tem um livro base, do cara lá que eu não lembro o nome dele. Felipe, você está querendo dizer que os homens de Deus não podem escrever livro? Claro que pode. Queridos, vai sair um monte de livro meu aí, na terra. Mas eles nunca vão ser maior do que a palavra de Deus. E eles não vão ter um adicional. Porque se eles terão um adicional, então eu sou considerado um maldito. Você percebe que nós não estamos falando de brincadeira aqui? Evangelho não é a história da carochinha. Isso aqui é sério. E Satanás ama enganar o homem, porque o diabo nunca vai querer que o homem acesse Deus. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 16. Eu gostaria muito de continuar aqui, mas infelizmente eu não vou poder. Gálatas 2, do 11 ao 16. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se por fim e veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, que andava comigo, Paulo falando, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, guarda isso, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Cefas é Pedro, Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Qual foi a situação aqui? O apóstolo Paulo, ele nasce de novo. Todo mundo acha que Paulo nasceu de novo e já saiu pregando o evangelho. Não foi assim, não. A Bíblia fala que Deus levou ele para o deserto. E ele ficou 17 anos lá. Ele ficou 3 anos, eu imagino que comendo a Escritura, orando em outras línguas. Naquele tempo não estava nem comendo a Escritura, estava orando em línguas, porque não tinha Novo Testamento. Mas ele já tinha o velho dentro dele, então ele estava tendo revelação de Deus. E aí então o apóstolo Paulo, Deus, por meio de revelação, Deus dá uma visão para Paulo, e Paulo fala assim, Deus fala, vai para Jerusalém. Então ele vai para Jerusalém para conhecer os outros discípulos, e aí ele vai conversar com os outros discípulos, ele vai falar tudo que Deus mostrou para ele. Então ele conversa com Pedro, Tiago, João, aí depois ele volta de novo para o lugar onde ele estava, para as regiões, acho que da Arábia, eu não lembro, e aí ele fica mais 14 anos lá, e depois volta de novo. Então Paulo construiu uma vida, não é do dia para a noite que você vai pregar o evangelho, assim, com relação ao ministério, não é assim. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo, quando chega diante deles ali, ele vê o apóstolo Pedro, que era um irmão mais velho dele, tendo um procedimento contrário à palavra.
Porque agora Jesus, quando morre na cruz, agora Jesus não morre mais para judeu e nem para gentil. Ele pega, a Bíblia fala que de ambos os povos ele fez um. Então agora Jesus não é mais dos judeus nem dos gentios, mas agora através da cruz do Calvário, Jesus pertence à humanidade. Aleluias. E aí então, a Bíblia fala que Pedro estava ali comendo junto com eles, com os gentios, comendo normal, batendo papo. E aí, beleza? Tranquilo, glória a Deus. Pedro era livre no entendimento. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? E aí, do nada, Pedro vê os de Tiago chegando. Tiago era um cara exímio nas escrituras, um mestre, imagina. E aí Tiago chega, e Tiago era um cara legalista. E quando ele chega, tipo assim, vamos ver quem está vivendo aqui. Eu imagino Tiago, o cara devia viver mesmo o evangelho. E aí quando chega os de Tiago, Pedro treme na base, fala: ai meu Deus, Tiago está vindo aqui. Nossa, porque eles foram levados para pregar para os judeus e não para os gentios. Paulo foi levado para pregar para os gentios. E aí Paulo vê, sabe o que? Ó, Pedrinho, estava aqui, ó. E aí, gente, toma boa. Ai meu Deus, ai, chegou, o que eu faço? Já sei, vou me afastar dos gentios, dos irmãos gentios, e vou comer ali. E aí Barnabé, que era filho na fé não, que era um irmão mais velho de Paulo, mas que andava com Paulo, Barnabé vem e vai indo junto. Ah, Paulo falou: o que está acontecendo aí? Então a Bíblia diz que Paulo resistiu na cara, Pedro. O que a gente aprende aqui? Nós precisamos nos posicionar com a religiosidade. Você não precisa brigar com as pessoas, mas nós precisamos nos posicionar. Ô irmão, você não vai para o monte? Ô querido, eu não vou. Está tudo bem, o Senhor está comigo também. Você não precisa brigar, mas você precisa se posicionar. Ou lá na sua igreja não tem cantata de Natal? Não, querido, nós não temos não. Mas vocês são contra? Não, também não. É que a gente só entende que é uma tradição dos homens. Mas está tudo bem, está tudo certo. Eu até vou comer lá uma ceia lá na casa do meu parente lá, na minha casa. Isso aí está tudo bem. A gente só não traz isso para dentro do reino. Quantos entenderam hoje um pouquinho? Valeu? É importante tudo que nós falamos. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu vou precisar terminar hoje. Feche seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado por esse momento precioso na tua presença. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado, Jesus. Senhor, nos conduz para águas cristalinas. Nós somos um barquinho nas tuas mãos. Nos conduz para pastos verdejantes. Nos conduz para águas cristalinas, águas puras, aonde nós conseguimos olhar para essa água e ver o fundo dela. Que nós possamos enxergar o Evangelho de modo limpo e cristalino. Que nós possamos viver na terra de modo limpo e cristalino. Que nós possamos viver um Evangelho não emocional, mas um Evangelho dentro da razão do Espírito. Senhor, eu te peço, amadurece Pirassununga, que nós possamos amadurecer. Eu oro por um avivamento extraordinário nessa cidade. Eu oro por jovens, adolescentes, influenciando nações. Eu oro, Senhor, por uma igreja forte e santa, que entende o que é igreja. Eu oro por uma igreja que nunca vai se ficar disputando com outro irmão, porque quando você entende o que é igreja, as diferenças e as brigas acabam. Eu te agradeço pelo teu amor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Eu te dou o louvor e a glória. Eu te dou o louvor e a glória. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um abraço, irmão.